Num jogo impressionante, não só pelo placar, mas pelo futebol apresentado do time comandado pelo Tite, o Flamengo vence de 3-0. E aí, será que vai ganhar o Brasileirão? Tem muita coisa aqui pra gente falar hoje, mas antes, pra você que não sabe, não, eu não torço pelo Flamengo, na verdade eu torço pro Vasco. Totalmente o contrário, mas nesse vídeo aqui eu vou tentar deixar o clubismo um pouco de lado e falar o que eu acho. Vê aí se você concorda com as minhas opiniões. O negócio é o seguinte, pessoal, hoje o time treinado e muito bem treinado pelo Tite entrou em campo com essa escalação aqui. Em relação ao último jogo, se eu não me engano, o que teve de diferença é o Bruno Henrique, o Pulgar eu não lembro se já tinha sido titular no último jogo. E aí você, torcedor, pode comentar. Como eu falei, eu sou torcedor do Vasco, entendo mais do Vasco do que do Flamengo, mas assisto uma coisa ou outra. Enfim, o Bruno Henrique hoje titular chama atenção porque tinha gente pedindo o Luiz Araújo, porque teoricamente o Luiz Araújo é um cara que ajuda mais na defesa e isso poderia ser importante e tal. Só que assim, este rapaz aqui, que provavelmente, na minha opinião, foi o melhor em campo hoje, ele fez com que nem fosse necessário o Luiz Araújo. O Cebolinha correu o campo todo, tanto no ataque quanto ajudando ali no meio, às vezes até na zaga, não fez com que fosse sentir a falta do Luiz Araújo, e o Bruno Henrique também, como já é de costume, jogou muito bem. O Flamengo inteiro hoje foi muito bem. Nossa, tem muita coisa aqui pra falar nesse vídeo. Meu Deus do céu. É o seguinte, pessoal, como é que começa a partida? Surpreendentemente, começa com a América levando pressão. Tem esse chute aqui, ó, que a gente vai ver o lance. Olha só, a bola que é aqui do time da América, o cara domina dentro da área, chuta e ela bate no travessão aos 11 minutos e 59. E é surpreendente porque, assim, claro que o Flamengo é um time muito bom, mas o América em si, teoricamente, era para ser um adversário muito fraco. A gente tá falando do pior time do Campeonato Brasileiro, do último colocado do Lanterna, do time que foi o primeiro a ser oficialmente rebaixado. E, assim, isso tudo que eu tô falando é teoricamente. Porque, assim, eu não me estranho tanto, eu não me espanto tanto com o América pressionando, e o América fez bons primeiros minutos no primeiro tempo, porque pra quem tá acostumado, o América joga bem. O América, eu diria, pra você que não sabe, não tá ligado, que é um falso ruim. O América, claro, não é um time muito bom, mas se você não acompanha e olha só pelos pontos na tabela, ele parece ser pior do que realmente é. E eu falo isso baseado até no que ele fez com o próprio Vasco e em outros jogos. O América é um time que, se você para pra ver os jogos dele, ele perde tal, como eu falei, tem a pior campanha do campeonato, mas ele perde até que jogando bem. Então é normal que ele pressione o Flamengo aqui, que ele dê um susto que faça o torcedor flamenguista ficar meio assustado. Contra o Vasco, pegando aqui como exemplo, o Vasco ganhou os 2 jogos do Campeonato Brasileiro contra o América, é algo que o próprio Flamengo não conseguiu. O primeiro turno o Flamengo ficou só no empate, o Vasco não. O Vasco ganhou os 2, tanto no primeiro quanto no segundo turno, porém os 2 foi com muita dificuldade. Os 2 jogos de Vasco e América, o Vasco fez o gol da vitória depois de já terminar o tempo normal do segundo tempo. Ou seja, nos acréscimos, tanto no primeiro quanto no segundo jogo, foi quando o Vasco conseguiu fazer seu gol da vitória. No jogo do primeiro turno foi o Jair, no jogo do segundo turno foi aquele golaço de falta do Paí que todo mundo viu. Enfim, o América é um adversário difícil. É isso aqui que eu queria pontuar. E ele conseguiu ser, neste primeiro tempo, esse adversário que incomoda, que assusta e que espanta no primeiro tempo. No segundo, o Tite, meu Deus do céu, comeu eles com arroz e feijão. Mas no primeiro tempo, principalmente na primeira parte, na primeira etapa do primeiro tempo, eles conseguiram ali colocar uma pressãozinha e tal, mas cara, é o Flamengo, né? Pelo amor de Deus, a gente sabe como é que é os caras, o elenco, o treinador que hoje tem, e por isso, gol do Cebolinha. E aqui a gente entra num tópico muito importante. Meu Deus, como o Cebolinha evoluiu na mão do Tite. A gente vai ver o gol dele aqui, porque o negócio é o seguinte, ele que já estava jogando bem, recebe um excelente cruzamento do Ayrton Lucas dentro da área e de cabeça faz o primeiro gol do Flamengo hoje. Tá aqui ele, que assim, eu já cheguei a fazer vídeo de jogo do Flamengo depois que o Tite assumiu, e eu até falei no meu vídeo, cara, primeiro, é surpreendente como que o Tite melhorou o Cebolinha. O Tite já tem um histórico de treinar o Cebolinha na seleção, naquela Copa América de 2019, onde o Cebolinha foi artilheiro da Copa América, tá ligado? Então assim, o Tite já tem ali aquela parada, só que no meu vídeo que eu fiz, eu falei, vamos ver se vai se manter. Porque às vezes, um time troca de treinador e o treinador novo que chega melhora ali nos primeiros jogos algum jogador e tal. Às vezes, mesmo sem melhorar, ele força a titularidade desse jogador. O próprio Flamengo teve o Sampaoli que, quando chegou, gostava muito do Marinho, porque já tinha treinado ele lá no Santos e tal. E eu falei, cara, vamos esperar um tempo a mais pra ver se o Cebolinha não é só um fogo de palha, tá ligado? Que vai apagar rápido. Aparentemente não. É claro que a gente não tem tantos jogos assim, mas o que joga bola, o que evoluiu, o que facilmente é titular e não tem como pensar nele no banco, mano, o maluco correu o jogo todo, e aí a gente tem que dar mérito pro atleta, mas também pro Tite.
Mas eu vou guardar porque tem mais coisas pra falar do Tite. Enfim, impressionante. Eu acho que foi o melhor da partida. Comenta aí se você concorda comigo ou não. Dando sequência, pessoal, o que a gente vai ter é o quê? O final do primeiro tempo termina 1-0. Nesse momento aqui, o Flamengo ganhava o jogo, mas teve a primeira parte ali do primeiro tempo, a primeira metade, que o Flamengo tomou um certo apavorozinho e tal, acabou achando gol. Com o Cebolinha, que como eu falei, não fez só o gol, é importante frisar isso aqui, ele ajudou bastante o time, ele tava driblando, que é sabe, parecia aquele Cebolinha do Grêmio. Talvez essa de agora, olha isso aqui que eu não sei se eu tô certo, mas você confere aí. Talvez essa de agora, essa fase atual do Cebolinha é a melhor dele, provavelmente, desde que ele saiu do Grêmio. Provavelmente, porque na Europa também ele não teve lá, sabe, grandes coisas. Enfim, nesse momento, o Flamengo ganhava. E a coisa ficava muito, muito boa pro Flamengo, porque além dele ganhar, nesta hora, o Palmeiras, surpreendentemente, estava perdendo por Fortaleza. O que fazia? O Fla ser líder. Infelizmente. Mas enfim, o Palmeiras perdia. E aí, o que a gente tem na volta do segundo tempo é o Pedro já fazendo mais um gol. O Flamengo, que já ganhava de 1-0, começa o segundo tempo jogando bem melhor do que o primeiro. E aqui tem uma jogadaça do Arrascaeta, que meu Deus do céu. Aí ele deixa aqui no meio com o Bruno Henrique, que acha um passe muito bom pro Pedro, que mata sem problema nenhum. E aí o Pedro chega a mais um gol. Aqui o gol é do Pedro, mas a jogada, o coletivo, é muito coisa de time bem treinado. E agora eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque assim, há pouco tempo atrás, quando eu fazia vídeo aqui, eu era meio que obrigado a elogiar o Flamengo, porque, né, tem hora que você não tem como você se elogiar. Aliás, não tem como você não elogiar, a não ser que você queira claramente ser clubista. Mas agora é mais tranquilo pra mim, porque o meu time também tem um treinador muito bom. Obrigado, Deus, pelo Ramon Dias. Mas assim, esse gol do Flamengo aqui é muito Tite. E aí agora fica mais fácil da gente entender o quão bom o Tite é, porque a gente vê o que o Diniz faz na seleção e a gente começa a sentir falta, né? Mas enfim, gol do Pedro, que na verdade é um gol coletivo, o Bruno Henrique também participando muito bem, o Arrascaeta, que tinha feito o gol da vitória no último jogo do Flamengo, participa aqui do começo da jogada, ele dá a famosa pré-assistência e é um gol coletivo muito importante. Porém, lá no Palmeiras, que é um jogo que acontecia ao mesmo tempo, o bagulho ficava ainda melhor pro Flamengo, porque assim, o Palmeiras, que já estava perdendo, ele perde agora, além do jogo, ele perde um jogador, o Gustavo Gomes é expulso, e aí o cenário se encaminhava para a coisa melhorar ainda mais pro Flamengo, porque assim, o Botafogo, eu não vou conseguir explicar pra você em palavras tudo que aconteceu. É impossível explicar a tamanha pipoca, o tamanho, sabe, surpreendente, o quanto é surpreendente, eu não vou conseguir explicar, mas você já viu, você já sabe, e aqui a coisa ficava muito boa pro Flamengo, porém, depois, o que acontece é o Palmeiras fazer um gol. E aqui é impressionante, porque assim, eu tô falando desse jogo na mesma hora que esse vídeo é do Flamengo, mas né, um jogo tá muito interligado ao outro, o Brasileirão, tanto na parte de baixo quanto na de cima, ele tá assim, um time depende do outro. E aqui o Palmeiras, cara, demonstra uma casca de, na mesma hora que perde um jogador, na mesma hora que fica com a menos, mesmo assim consegue continuar jogando bem e faz um gol. Os caras embaçados, porém, fizeram um gol e depois tomaram mais um. E aí, nesse momento, o Fortaleza voltava a liderar o jogo, ganhava de 2-1 e por isso o Flamengo voltava à liderança da tabela naquela hora. O Flamengo teve momentos e momentos de líder caiu, tava ali liderando. Aqui é um negócio que eu preciso comentar com vocês e fazer uma ponderação que é o seguinte. Quando o Flamengo empatou com o Fluminense em 1-1, o Fluminense tava bem em clima de festa ainda por causa da Libertadores, e eu cheguei a fazer um vídeo falando, cara, com esse empate, a coisa fica meio feia pro Flamengo. E eu cheguei a falar que, eu não acredito mais em disputa de título. Acho que fica muito difícil pro Flamengo. E aqui agora a coisa mudou, né? E por que mudou? Mudou por causa do Botafogo. E aqui eu tenho que pedir desculpa pra você na mesma hora que você tem que entender o meu lado, que assim, mas nem o mais otimista anti-Botafogo imaginaria uma pipoca tão grande. Não teria como imaginar que não só o Botafogo, mas todo mundo ali ia dar uma tropeçada, e isso aqui seria possível. Naquela hora que o Flamengo não conseguiu os 3 pontos contra o Flu, o Botafogo já tava nesse processo de tropeçar. Mas pelo amor de Deus, o bagulho não acaba nunca, os caras vão ficar tropeçando até o fim da vida. Enfim, pessoal, aparentemente acabou o gás do fogão. E aí a sequência é o quê? O Fortaleza, que já ganhava, tem essa enorme chance. Olha só isso aqui, como que poderia ter sido muito bom pro Flamengo. O cara chega aqui, cara a cara, já dá mole, perde, mas o lance continua. Olha essa chance. Ele recebe o passe e acaba errando o chute. Só que aí, velho, o Palmeiras é um time de casca. Tiveram chances pra matar, com um homem a mais, só que quem não faz
tomaram. E aqui é ruim pro Flamengo, bom pra mim. Mas enfim, ruim pro Flamengo. E aqui eu queria falar um negócio. Esse vídeo é sobre o Flamengo principalmente, mas não somente. Porque não tem como eu falar só de um time à altura que tá o Brasileirão agora. E a coisa tá muito interessante por isso. Eu tava falando da casca do Palmeiras, da capacidade de superar obstáculo, e eu acho que para ganhar um Brasileirão tão disputado, você precisa ter essa casca. O Palmeiras conseguiu fazer 2 gols, buscar um empate, depois que já estava com um homem a menos, um zagueiro, isso é um melhor zagueiro. Essa casca é exatamente o que faltou para o Botafogo. O Botafogo, se você for ver, ele enfrentou menos problemas do que o Palmeiras, e ele, sabe, tropeçou em tudo. O Botafogo, assim, perdeu pro Vasco quando o Vasco estava na zona, empata hoje com o Santos que briga contra a zona, deixa de pontuar em vários momentos, troca de treinador, perdeu pro próprio Flamengo, e isso foi o começo de uma complicação. O Palmeiras não passa por isso, o Abel e seus comandados, você pode chamar isso de casca, de habilidade, de superação, de pacto continuoso, chame como quiser. Fato é que os caras têm alguma coisa diferente, tá ligado? E é que eles empatam o jogo e com isso fazem um pontinho, voltam a ficar na liderança, tiram o Flamengo dela, mas o Flamengo não para por isso. O Flamengo na verdade continua, e o que acontece é o seguinte: na continuação, o Flamengo vai lá, entra o Everton Ribeiro no decorrer do jogo, ele que já tá ali com uma idade avançada e tal, mas é aquele cara que mesmo meio velho, que mesmo hora ou outra jogando mal, tem hora ou outra que ele ainda é o pá. E aí ele entra de novo no jogo coletivo muito bem feito, o Pedro pro Cebolinha, Cebolinha vai dominar, vê o Everton dentro da área, Cebolinha samba, e aí de letra faz o gol o Everton Ribeiro. Aqui comemora ele, mas a gente tem que falar primeiro do Pedro novamente e o Cebolinha. O Cebolinha dá assistência, faz o gol, ajuda no meio campo, corre o tempo todo, o Everton fecha o 3-0, e agora se eu já falei do Tite lidando com o Cebolinha, eu preciso falar do Tite lidando com o Flamengo como um todo. Tá aqui o Adenor, ex-treinador da seleção brasileira, inclusive saudades, que é o seguinte, pessoal, com o jogo de hoje, o Tite chega à marca de, nos últimos 5 jogos de Flamengo, aliás, nos últimos 5 ou 6, acho que são 6 jogos agora de Flamengo, nos últimos 6, o Flamengo do Tite fez 10 gols, 10, e tomou só 1. Nos últimos 6 jogos, fez 10 gols, tomou 1. É impressionante. E aí você pode pensar que, não, talvez é porque pegou adversário fraco, isso não quer dizer tanta coisa assim. Vamos lembrar que a gente pensava a mesma coisa com o Tite na seleção. Porque ganhar aqui na América do Sul é fácil, aqui é padrão, que não sei o quê. E aí o cara saiu e a gente percebeu que, peraí, não é tão fácil não. Peraí, traz ele de volta. O Tite chega no Flamengo, perde ele acho que 2 jogos, mas depois se encontra, o time cresce muito na mão dele. Não tem como eu não elogiar. Eu já gostava do trabalho dele na seleção, apesar de que eu acho que não era pra continuar mesmo, normal, já fez 2 Copas, mas é impressionante. Novamente, cara, pra ser bem sincero, eu sou um cara que normalmente o meu padrão é achar que o Vasco sempre vai fazer a maior merda, sabe? Pode ser o Vasco jogando contra o time mais bosta do mundo, o Vasco contra o time da minha rua. Eu tenho medo do Vasco perder. Porque, assim, vamos combinar que o Vasco nos últimos anos me dá motivo pra isso. E na mesma hora, eu costumo ser o cara otimista em relação ao Flamengo. O Flamengo pode enfrentar o City do Guardiola, que eu fico, caralho, mas e se esses caras ganham? Tá ligado? Eu tenho esse medo. Só que nem eu imaginei que o Tite, primeiro, teria um trabalho tão bom e, segundo, teria tanta sorte a ponto de estar na situação que está agora, que é o segundo colocado do Brasileirão. É o segundo colocado empatado em pontos com o primeiro que é o Palmeiras. Só que assim, aí eu pergunto pra vocês acham que o Flamengo pode ser campeão brasileiro? Vocês acham que vai ser? Comenta aqui. Posso falar o que eu acho? Ainda é um pouco difícil. Difícil não. Difícil era antes. Ainda é bem possível. Só que eu acho que o Palmeiras ainda tem um pequeno favoritismo na minha visão, que é o seguinte: qual que é o próximo jogo de cada time? Qual que é o próximo jogo do Flamengo e qual que é o do Palmeiras? O Palmeiras vai enfrentar o América, que foi o adversário de hoje do Flamengo, que tomou 3-0, que é um time já rebaixado. Esse é o adversário do Palmeiras. O Flamengo, por outro lado, vai enfrentar o excelente Atlético Mineiro sem o Pulgar, que é um ponto importante também, porque o Pulgar foi suspenso hoje, numa falta até meio boba, e o Pulgar, que é um cara que me agrada muito, joga bola, hein? Joga bola. Não vejo o pessoal falar tanto dele, mas joga bola. Thiago Maia, meu Deus do céu, horroroso. Mas, então assim, baseado nesse próximo jogo, a lógica, no meu ponto de vista, é que a coisa esteja bem mais fácil pro Palmeiras. Porém, se o Flamengo ganhar do Atlético,
Aí a conversa muda. Vocês acham que vai ganhar? Vocês acham que vai ganhar do Atlético e vai ganhar o Brasileirão? Bom, agora é difícil de falar que não. Assim, não tem como mais falar que é impossível. Eu quero saber o que você acha disso tudo, de toda essa treta. Comenta aqui embaixo. E se eu falei alguma coisa de errado, torcedor, fica à vontade pra me corrigir, desde que seja numa boa. Tô aberto aqui a ouvir a sua opinião. Demorou? Bom, eu sou o Josão. Se esse foi o primeiro vídeo que você viu aqui no canal, pô, seja bem-vindo. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui, demorou? Valeu, pessoal! Beleza, mas por que a gente não leva o Tite de volta pra seleção? Assim, só por...